Quantas pessoas você conhece que foram transformadas pelo poder da palavra de Deus? Não seremos cheios do Espírito sem antes sermos transformados, confrontados pela palavra do Senhor. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Emílio Enklein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Para esse domingo, a lição de número 7, nós temos um título maravilhoso. A lição de número 7 diz o seguinte: a Bíblia transforma as pessoas. Quantas pessoas transformaram? Talvez eu esteja falando justamente com você que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Professor que agora vai ministrar a aula, a Escola Bíblica Dominical, um dia foi transformado pelo poder do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Olha só, o texto áureo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O texto está registrado em Hebreus 4:12. A verdade prática inserida em nossa lição diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Que lição maravilhosa temos pela frente. Aí você, professor, tem um plano de aula que você pode tirar proveito disso, aproveitar e aceitar as sugestões, os métodos, a apresentação da lição, auxílios especiais que você deve buscar também. Qual é a intenção desta pré-aula? Para que você junte aquilo que você estudou, o que a lição apresenta, mais o que o pastor Emílio apresenta aqui, e você pode estar dando aula no domingo pela manhã. Vamos introduzir então a nossa lição, e na introdução nós vimos a Bíblia é de origem divina. É interessante isso. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Neste capítulo, nós veremos, nesta lição, no caso, nós veremos que a Bíblia ela é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, chegando no mais íntimo do homem, tal qual uma espada, mais penetrante que ela própria. Anula os conselhos do mundo e capacita a viver humildemente diante de Deus. Vamos então para subsídios do tópico 1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós vimos aqui no tópico 1. O tópico 1 tem o seguinte título: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Apresentando os seus pontos, nós encontramos o primeiro ponto: a palavra de Deus é viva e eficaz. Observe o que diz em Isaías 55:11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Ela tem um efeito tremendo na vida das pessoas. Não há dúvidas de que a palavra de Deus não fracassa em seus propósitos, em seus objetivos. O termo grego energis, traduzido por eficaz, descreve a palavra de Deus como cheia de poder para alcançar resultados.
A palavra de Deus é viva e demonstra que reflete o caráter verdadeiro do próprio Deus, fonte de toda a vida. Em suma, a palavra é viva. Por quê? Porque o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, a palavra de Deus deve ser obedecida a fim de evitar juízo e morte, conforme está lá em Deuteronômio 32, o versículo 46 e o 47. Não se trata de ensino obsoleto, ou ao contrário, nós vimos que a palavra de Deus, ela vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. O ponto de número 2 de nossa lição, a palavra de Deus é espada penetrante. Que tremendo isso! O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega aonde ninguém chega. Ela penetra aonde a medicina não chega. Ela penetra aonde a psicologia não chega. Onde o raio-x não vê, ela vê. Aonde a ressonância, um dos mais poderosos exames de imagens, ela chega onde a ressonância não vai. Tem a capacidade de examinar tudo o que está oculto no mais íntimo do homem. Significa que ela atinge o âmago do nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda, depois de tudo isso, expõe os desejos de nossa alma, os conflitos no interior que é gerado no nosso espírito e carne, entre o espírito e a carne, conforme registra Gálatas. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A palavra de Deus chega ali. O ponto de número 3 do primeiro tópico tem mais uma frase interessante. A palavra de Deus é apta para discernir. Além de penetrar, ela discerne. Além de penetrar, ela entra lá e discerne aquilo que é bom e o que é mal. A palavra de Deus vai discernir coisas que homens, que sábios, que especialistas não sabem, não conseguem. A mensagem bíblica é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, diz o texto. O termo grego cardia, traduzido para coração, é usado figurativamente para se referir às fontes ocultas da vida pessoal. Seu significado moral inclui as emoções, a razão e a vontade. No livro aos Hebreus, o termo é aplicado tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Negativamente, o coração pode ser endurecido, pode errar ou desviar-se, ser mau e ser infiel. Positivamente, a lei de Deus pode ser escrita no coração. O coração pode ser purificado da má consciência e ainda o coração pode ser fortalecido pela graça. A palavra de Deus tem habilidade para julgar. Sim, julgar todo o movimento e sentimento do coração. Somente ela pode fazer isso. Ela pode julgar nossos pensamentos antes deles se tornarem palavras e nossas intenções antes delas se tornarem ações. A declaração de Hebreus ensina que nada está imune ao discernimento da palavra de Deus.
Que lindo isso! Que força tem a palavra de Deus! Vamos então para os subsídios do tópico de número 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Nós encontramos neste tópico 4 pontos. Normalmente é 3, mas aqui nós vamos encontrar 4. Primeiro, nós vimos então as armas da nossa milícia. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, escreve Paulo aos Coríntios, mas sim poderosas em Deus. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4, está falando sobre isso. Essa é a parte A do versículo. As forças demoníacas não são derrotadas meramente com discursos, ou até mesmo com uma boa pregação, com argumentos ou debates intermináveis. Não. Paulo usava armas espirituais para destruir a oposição, tais como oração, palavra de Deus, amor, poder do Espírito Santo operando em nossas vidas. É assim que se vence. Não dependia da personalidade, não. Ele nunca dependeu disso. Para derrotar as forças do inimigo, das habilidades humanas e nem da autoridade como apóstolo. As armas de Paulo eram essas armas espirituais. Muito menos dependemos de nossa força no ministério, aos obreiros, uma palavra, mas dependeremos sempre de Cristo. Se dependermos de Cristo, seremos vencedores, mais do que vencedores. Isto vai nos dar vitória. Nesse diapasão que apresentamos, a orientação de Paulo aos Efésios é justamente essa: tomai as armaduras, não nossa, mas de Deus. Quais são elas? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração perseverante. Já no ponto de número 2, nós encontramos aqui a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são para nos dar status, não são para nos dar mais seguidores em redes sociais, aonde tem sido a prioridade de muitas pessoas. Não, nem tampouco para lutar contra nossos semelhantes, nossos irmãos na igreja. Paulo escreve aos Efésios 6:12 dizendo: por que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A luta é totalmente espiritual, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma grande necessidade de tomarmos estas armas para vencer. Por meio do espírito do erro, o diabo trabalha contra o reino de Deus. Satanás está em guerra contra Deus desde que, como Lúcifer que era, rebelou-se contra Deus e tornou-se inimigo de Deus, tentando usurpar o seu trono. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado no lugar de Cristo, obedecido, ao invés de obedecermos a Cristo, obedecer a Satanás. Na busca deste objetivo, ele se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. O ponto de número 3 diz assim: a destruição dos falsos argumentos. Podemos chamar de raciocínio, de conselhos, de argumento.
Esses raciocínios, conselhos ou argumentos que se opõem à verdade da palavra de Deus manipulam a mente do homem. Sim, tentam dominar a mente, pensamento das pessoas e impedi-los de aceitar a Cristo como Salvador. A intenção do inimigo é fazer com que as pessoas não entendam a palavra de Deus. Aliás, nem ouçam, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o diabo não quer que as pessoas venham ouvir a palavra. Tais argumentos falaciosos se aplicam a ideologias anticristãs, que querem desfazer as obras de Cristo, entre elas o ateísmo, o relativismo, tem outras, tem o secularismo, marxismo também, e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Poderíamos explicar um por um. O ateísmo rejeita a existência de Deus como um ser pessoal e autoconsciente. Já o relativismo nega a existência de verdades absolutas e afirma que a verdade não é algo fixo. Olha, o perigo disso. Portanto, questiona os valores bíblicos. Aí nós encontramos o secularismo. O que o secularismo faz? Não aceita a influência da fé na vida da sociedade. Depende de um laicismo antirreligioso. Leva-nos para uma vida sem fé em Deus. O marxismo, o cultural, procura redefinir os conceitos mais sólidos da civilização ocidental por meio de uma desconstrução, vamos dizer assim, querem destruir a cultura judaico-cristã. Querem montar novas ideias totalmente fora dos princípios da ortodoxia. As heresias, por sua vez, são todo e qualquer tipo de ensino que nega e difere das verdades da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo, reveladas na palavra de Deus. O método cristão para anular estas armas do inimigo, para anular essa estratégia do inimigo, é justamente a palavra de Deus, é conhecer a verdade. Por conseguinte, a igreja do Senhor precisa investir no ensino. Não pode negligenciar o ensino da palavra, da pregação da genuína palavra de Deus. Ela precisa ser pregada. Aí nós vimos o quarto ponto, como falamos, esse tópico tem 4 pontos, a destruição de toda a altivez. Ela penetra, olha, observe bem, ela destrói, ela discerne, ela nos dá vitória. E agora nós vimos o quarto ponto. Quantos opositores têm a fé? Muitos se levantaram. Se levantaram contra a palavra de Deus, contra a fé em Cristo, orgulhosos, jactanciosos, soberbos, mas foram vencidos pelo poder de Deus. Lucas registra em Atos dos Apóstolos, quando o mágico Elimas, o Bar Jesus, que para quem ler a Bíblia sabe disso, registra ali uma mensagem tremenda e ele estava resistindo à mensagem do Evangelho. Ele queria apartar a fé do governador da ilha de Chipre, até que o apóstolo Paulo, de uma forma muito cheia de Deus, cheia de autoridade, imediatamente identificou nele uma oposição à palavra de Deus e o chama de filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, inimigo da justiça e perturbador dos caminhos do Senhor. Ele repreendeu. A palavra do Senhor foi forte na vida dele. Timóteo, Paulo manda também uma exortação a Timóteo. A Timóteo, Paulo advertiu tomar cuidado acerca desses quais? Como Janes e Jambres, olha só, que resistiam à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. As Escrituras asseveram que Satanás
é quem atua na mente das pessoas e que mantém-as afastadas de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, diz Paulo, e acabou deixando os incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado nos ensinos de Cristo. É subjugado. Há poder na palavra. A palavra de Deus abre caminho em meio à ilusão satânica e abre os olhos do novo convertido para receber a verdade. Estamos chegando no terceiro tópico e o último de nossa lição. Subsídios para o terceiro tópico. A Bíblia nos torna humildes. Vamos lá? A Bíblia nos torna humildes. E o primeiro ponto diz: Deus aborrece a soberba. As Escrituras declaram que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, diz nossa lição. Quanto mais soberbos somos, menos de Deus teremos. Por quê? Porque Deus resiste, Deus se afasta de nós. Deus não se agrada do soberbo e se desvia dele. O apóstolo exortou, o apóstolo João vai falando claramente aos cristãos contra o amor ao mundo, essas coisas que o mundo oferece, o egoísmo, a soberba e tudo que ele tem para oferecer. Ele exorta: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O mundo, o que João está falando, é um sistema iníquo da sociedade. Esta sociedade rebelada contra Deus. Duas razões por que os cristãos não devem amar o mundo. A primeira razão é que o amor pelo mundo não são compatíveis com o Pai. São incompatíveis. Quem ama o mundo, quem ama as coisas do mundo, haverá uma incompatibilidade. Deus coloca-se contra os pecados e os valores deste mundo. Deus se opõe a eles. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, se torna inimigo de Deus. A segunda razão é que tudo o que está no mundo é transitório e assim leva à destruição. Observe que diz: o mundo é passageiro e passageiro também são os valores que eles oferecem. Aqueles que são caracterizados por seus valores simplesmente perdem em si mesmo o valor. Observe o seguinte: o mundo passa e sua concupiscência também passa. Quer ser abençoado? Seja humilde. Ame a Deus. Não ame o mundo, ame ao Senhor. E as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. O segundo ponto do último tópico. Cristo, o nosso exemplo de humildade. Que coisa linda. Observe isto. Paulo diz aos Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Humildade. Ele está falando sobre as atitudes de humildade que Jesus demonstrou. Entre elas, não usurpou o ser igual a Deus, se fez em forma de servo, obediente até a morte e morte de cruz, submeteu-se à vontade do Pai e às outras coisas, muitas outras coisas que nós vimos. Jesus é o nosso exemplo, um modelo de líder servidor. Na noite de Santa Ceia, ele lavou os pés dos discípulos, dando uma lição. E quando ele termina, ele diz: se eu que sou o vosso mestre fiz isso, vocês devem fazer também. Terceiro ponto, o ponto de número 3. A humildade é uma virtude cristã. Precisamos frisar a diferença entre humildade e simplicidade.
Há pessoas que tratam como sinônimo e não são. A simplicidade é uma, vamos dizer assim, é uma virtude, é uma expressão exterior. A humildade é uma virtude interior, vem do coração. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E eu quero mostrar isso para você. A pobreza nem sempre é sinônimo de humildade. Existem pessoas pobres, até mal vestidas, e até estão naquela situação muitas vezes por não serem humildes. Não, não perdoam, não pedem perdão, mesmo sendo pobres, mesmo sendo às vezes maltrapilhos. Porque alguém pode estar muito bem vestido, alguém pode estar com roupas finas, mas ser humildes de coração. Então observe isso. A pobreza nem sempre é sinônimo de humildade. Como riqueza também não é sinônimo de orgulho. Então nós precisamos entender essas coisas e aprender que às vezes há pessoas que são simples no se vestir, simples em sua vida diária, mas são orgulhosos no coração. Há pessoas que não sabem diferenciar isso, tá certo? Então nós precisamos entender isso. A humildade não é um sinal de pobreza que muitos definem e nem de fraqueza. Ah, que ele recuou, que ele pediu perdão, sinal de fraqueza, de impotência. Não. Humildade é uma virtude que nos torna fortes e muito bem conceituados por Deus. É uma virtude gerada lá dentro do coração, com a presença do Espírito Santo dentro da gente. E eu quero concluir essa lição. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Deus quer que você creia na sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus nos limpa. Ela examina os segredos do coração. Quando nós nos sujeitamos a Deus e a sua palavra, somos ricamente abençoados. Foi um prazer estar com vocês. Pastor Emílio se despede, desejando as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida.